Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Deus vivo. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Dê a paz do Senhor. Se você não conhece essa pessoa, cumprimente, por favor, se apresente. Louvado seja Deus, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. É aqui que nós nos sentimos verdadeiramente bem aconchegados, porque podemos ver alguns irmãos. Fico feliz de poder rever ali o Marcelo, rever alguns irmãos que a gente não conseguiu ver essa semana, e o Espírito do Senhor vai consolidando, né, irmãos, a nossa unidade, a nossa fé. Porque nós somos salvos para isso. Nós somos salvos. A Raquel lá, ó, quanto tempo, Raquelzinha. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Muito feliz de te ver. É muito bom estarmos aqui na casa do Deus vivo. Nós somos salvos para isso, irmãos, para nos unir, para nos congregar. E a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que maravilha. Pega a sua espada, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler esse texto tremendo a respeito da revelação dos propósitos de Deus sobre a raça humana. Nós podemos viver em várias etnias, podemos viver como povos, línguas diferentes, mas raça é só uma, só um tronco. Todos nós vimos de uma mesma raça, que é a raça humana. E o propósito de Deus é justamente tratar a raça humana, independentemente de línguas, de etnia, de povo. Deus quer tratar aqui da raça humana. Todo aquele que tem a capacidade de pensar, de agir, criado por Deus, imagem e semelhança do Senhor, você pode ter certeza que Deus tem interesse de tocar nessas pessoas. Todos que estão nessa terra têm uma importância para Deus muito grande. E o inimigo sabe disso. Você tem valor, meu irmão. Sua família tem valor. O nosso vizinho, as pessoas que estão, até mesmo no nosso trabalho, essas pessoas têm valor para Deus. Não acredite no diabo que essa pessoa não tenha valor. Todos têm um grande valor para Deus. Diz assim, Efésios capítulo 2, o versículo 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Verso 2, igreja. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Amém. Você pode se assentar. Imagine vocês se toda a raça humana não tivesse oportunidade de salvação de vida eterna. O desespero das almas que seriam lançadas no inferno. O inferno é um lugar de sofrimento, é um estado de desprazer. O inferno existencial que o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito da existência desse lugar.
E a própria Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo número 20, a respeito que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A segunda morte porque a primeira morte que pode envolver uma existência humana é a morte de não ser ressuscitado por Cristo em vida. Toda pessoa que, embora esteja viva, atuante e sendo recíproca aos valores da vida, mas se ainda não tem uma confissão de fé, uma revelação importante da salvação dentro de si, ela, para Deus, embora estando viva, está morta. Morta espiritualmente. O que o inimigo quer nesse tempo é fazer com que a pessoa tenha dificuldades de entender que a vida só é vida quando a pessoa tem a certeza de vida eterna. Porque os valores dessa vida não podem ser comparados com aquilo que está reservado para a igreja, para a raça humana. Nada nessa vida pode ser comparado àquilo que está preparado para nós. Essa vida, ela está sendo administrada por um tempo para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A Bíblia fala, irmãos, que enquanto esse Evangelho não for pregado por todo mundo, o Senhor, Ele não virá. Nós precisamos entender que existe um propósito de Deus de estar ainda com benignidade, com misericórdia, com paciência, a fim de que todos, a Bíblia diz todos, sejam salvos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Todos sejam salvos. Glória a Deus. Todos sejam salvos. Agora, quando você ler esse texto, podemos ver que a raça humana, volto para a raça humana, estava debaixo de um tacão, debaixo de uma sentença de morte, sentença de destruição. O apóstolo Paulo fala bem claro que Cristo, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, estando nós mortos. E essa morte aí é a morte espiritual. Não adianta você ter apenas um desejo de estar servindo a Deus, você ser simpatizante com a igreja, você gostar dos sermões, das orações, você vir e até louvar ao Senhor, mas se ainda você não abriu de verdade a sua alma, o seu coração, para confessar a sua fé em Jesus e crer que Ele é o único que pode te garantir vida além morte, você ainda estando vivo, você está debaixo do vale da sombra da morte. Porque a primeira ressurreição é justamente quando você sai do estado de pecador, dominado pelo mal, e se torna verdadeiramente alguém que ouve a voz de Deus. O texto é muito claro, que fala que nós estávamos presos debaixo dessa potência, desse poder. Qual é essa potência? Qual é esse poder? O poder do pecado. E quem domina o poder do pecado? O poder do pecado entrou por causa de Satanás, de Lúcifer, e hoje está dentro de nós. O que o Espírito Santo quer operar é justamente livrar a nossa mente desses pensamentos e desses sedimentos, dessa força que nos arrasta para longe de Deus, que nos arrasta para longe da cruz. É importante que você entenda que a nossa vida aqui, ela precisa ser colocada diante do altar do Senhor para quebrar toda envergadura do pecado, para tirar toda maldição, toda destruição. Nós temos pregado um evangelho, mas um evangelho que possa verdadeiramente garantir um céu de luz, garantir o nome escrito no livro da vida, garantir que as portas dos céus estejam abertas para você.
O evangelho que diz assim, meu irmão, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O evangelho não que tenha essa visão da pessoa buscar pelas coisas aqui da vida. Isso aqui vai passar, irmãos. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não hão de passar. Homens passam, nações passam, poderes passam, grandes nomes passam, grandes figuras renomadas passam e vão passar, porque assim é o destino da natureza humana. A única coisa que não pode cair, a única coisa que não pode ser completamente banida é a palavra do Deus eterno. Essa palavra tem por séculos sido pregada. E vou dizer, irmãos, foi perseguida, tentaram bani-la, homens foram presos, torturados, muitos foram totalmente banidos com suas famílias, destituídos de suas cidades. Mas a Bíblia diz, quem poderá contra o braço forte do Deus eterno? Quando pensaram que iam acabar com o evangelho, com o poder de Deus, a Bíblia diz que a igreja, ela foi então espalhada por toda a face da terra. Ela atravessou vários continentes e hoje tem sido o livro mais lido em toda a face da terra, porque a palavra de Deus é poderosa e resistiu às perseguições, e resistiu às aclamações de fúria despóticas, fúria de ódio, fúria de gente que queria exterminar o povo de Deus, e tentaram. Mas a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Maior é aquele que está em nós. Glória a Deus. O mundo precisa da igreja. As pessoas estão presas em seus pecados e maldições. A Bíblia fala dessas pessoas como filhos da desobediência à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E isso parece até algo muito forte, provocante, mas é a verdade das Escrituras. A palavra de Deus diz o seguinte: eis que o machado já está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Parece que isso é algo muito provocante, desafiador. A dado momento que nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, porque o pecado não pode ser alisado, o pecado não pode ser bajulado, o pecado ele tem que ser pago, ele tem que ser retirado. Ainda que o ser humano possa ser uma pessoa bacana, uma pessoa que tenha, assim, seus compromissos tudo em dia, é uma pessoa muito legal, mas isso não significa que ela é salva. A salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo. E isso tem sido negado. Muitas pessoas têm deixado de pregar. Muitas pessoas têm renegado a fé quando estão ministrando a palavra de Deus. Mas, meu irmão, eu quero que você entre nos céus. Eu quero que você chegue até os céus de Deus e possa dizer: eu ouvi a mensagem, eu entendi a mensagem, e eu me converti e abandonei o pecado, abandonei as obras do pecado e me liguei a Deus e estou com minha vida salva, lavada no sangue de Jesus. A igreja não pode perder essa visão. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Qual a razão de nós sermos salvos, irmãos? Qual o propósito de Deus de nos salvar? 2 grandes motivos. Primeiro, para fugirmos da ira vindoura, do castigo eterno, do inferno, do lago de fogo. É duro, mas é o que está aqui. Satanás quer que você fique iludido. Satanás quer que você diga: espere, ainda há muita coisa para você gozar na vida, para você fazer na vida, deixe o tempo. E você sabe que isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente sabe muito bem que Sansão recebeu uma unção para ser um juiz
para proteger a nação de Israel. Ele tinha um Espírito Santo, era um homem salvo desde o ventre de sua mãe. Tinha uma profecia a respeito do nascimento de Sansão. Ele recebeu como legado nazireado. Era uma especificidade de ministério que não poderia ter contato com as coisas que pudesse contaminá-lo espiritualmente e fisicamente. E a Bíblia diz que Sansão, ele desobedeceu a Deus. Ele foi um juiz completamente contrário àquilo que Deus havia requerido dele. Ele se prostituiu, ele deixou a sua obrigação para guardar o povo de Israel. Ao contrário, ele brincou com o seu poder, ele brincou com o pecado, ele brincou com as coisas do mundo, e é isso que nós temos que falar para vocês. Nós não somos salvos para brincar com o pecado, brincar com o diabo, nós não somos salvos para tentar perder a nossa salvação. Se você é salvo, cuide da sua salvação. Se você sabe que isso está errado, não adianta você ir em direção daquilo que é errado, porque você pode perder a unção que está sobre você. Sansão brincou com o pecado, realizou o pecado, debochou das coisas do mundo e achou que nada daquilo custaria para ele. Olha o que nós lemos. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito de engano entrou em Sansão e ele brincou com o pecado. Deus havia dado a ele uma unção específica, mas ele não obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele sofre uma das piores humilhações de um juiz dentro da Bíblia, que foram 13 juízes. Sansão, ele é visto como aquele que perde a maior grandeza que Deus havia dado a ele, que só a recuperou porque houve humildade, e a misericórdia, a bondade de Deus nunca se acaba. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nunca se acaba. Nunca se acaba. Mas a Bíblia diz que ele perde a unção, perde o poder de salvação e é colocado em cadeias. O inimigo zomba dele porque ele é colocado para mover moinhos e ele ali é humilhado. E a Bíblia diz que quando ele perdeu a sua força, a sua unção, a sua salvação, a Bíblia diz que o inimigo, a primeira coisa que ele faz é tirar a visão do crente. A visão do crente. Você sabe quando o crente não está dando fruto da salvação, porque a salvação, ela dá fruto. A primeira coisa é para nos tirar do inferno, do lago de fogo. A segunda importância da salvação é porque ela dá fruto. A salvação dá fruto da salvação. Diga comigo, a salvação dá fruto da salvação. Quando a tua salvação não está te trazendo alegria, não está te trazendo prazer, quando a tua salvação não te faz ser inserido no seio da alegria do povo de Deus, é porque a tua salvação não está produzindo salvação. Porque a salvação produz a alegria da salvação. Vocês se recordam quando Davi, ele clama a Deus no Salmo 51, pedindo, no versículo 10, ele pede ao Senhor, restitui-me a alegria da minha, porque ele havia perdido. A igreja não pode perder a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela produz a própria salvação. A alegria da salvação me impulsiona a falar da salvação, do amor de Deus às pessoas. Me impulsiona a me dirigir às pessoas com as coisas espirituais. A Bíblia diz que, embora nós estamos aqui nesse mundo, mas o que nos rege são os valores dos céus. A igreja, ela está no ambiente espiritual celestial. Então, nós estamos aqui nessa vida, mas a nossa alegria são os prazeres da vida eterna. Olha, irmãos, nós vamos observar como a igreja tem perdido a visão, como a igreja tem deixado de ter a alegria de estar operando nas coisas que pertencem aos céus. Hoje nós vemos tanta gente reclamando. Reclama que vem para a igreja porque está com chuva. Reclama porque vem porque está com sol. É uma reclamação. Reclama porque a água do bebedouro, lá 150 litros de água gelada, está muito gelada.
reclama porque está quente, reclama porque aqui está muito frio, reclama porque está quente. A gente criou um evangelho de inconformidades. Ninguém está satisfeito, ninguém está feliz. Sabe por quê? Nós desvirtuamos a visão do evangelho. As pessoas não dão mais importância em fazer a obra de Deus, irmãos. As pessoas reclamam de tudo. Me recordo do que Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tu tens preparado e para quem será. A maior grandeza que nós podemos ter em nossas vidas é a certeza da nossa salvação. Sansão perdeu essa alegria, perdeu a unção, perdeu a salvação. Estava movendo ali o moinho, porque o diabo quer isso, ver crente movendo o moinho. Quer ver crente humilhado, crente no pecado. O inimigo quer ver o crente assim, ó, zombando do crente. Quantos crentes hoje em roda de cervejeira, ou cervejas, né? Roda de bebedeira e roda de coisas. Crentes que saíram da casa do Senhor estão hoje servindo aos encostos. Humilhação. Crentes que são presos à pornografia, destruição. Pessoas que estão presas ao pecado, irmãos. Você acha que pode brincar com a tua salvação? Brincar com a sua fé? Brincar com as coisas de Deus? Olha o final da vida de Sansão. Humilhado, zombaram de Sansão, zombaram dele. Humilhação foi furar os seus olhos. Por que o inimigo furou logo os seus olhos? Porque é para tirar a visão do crente. Depois humilhou, completamente humilhado. E nos seus finais de dias, ele se arrepende, pede perdão a Deus. Mas não houve mais tempo para que ele pudesse continuar o seu ministério. É interessante que eu estou falando isso, irmãos, por causa da natureza do pecado. O pecado é uma natureza. E se você não tiver com a sua vida produzindo fruto da salvação, porque aquilo que não se produz salvação, vai vir, sabe o quê? Murmuração, reclamação. A gente pode ver uma igreja desvirtuada, o mundo está dentro da igreja, os crentes estão envergonhando o nome de Jesus, uma igreja totalmente fadada das coisas do mundo, prazeres terríveis dentro da igreja, e as pessoas se conformando com isso, pessoas que não se arrependem, pessoas que não mudam de vida, pessoas que não são transformadas. Irmãos, o mundo está dentro da casa de Deus. A nossa visão, que nós não somos salvos porque nós somos melhores, não. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos porque nós precisamos. Ninguém aqui pode se auto-justificar. Ninguém aqui pode ter a sua própria salvação por si só. Porque o próprio texto diz que as obras não podem nos salvar. Por todo esforço que a pessoa faça, sem qualquer deboche, tentar falar mal de nada. Irmãos, nenhum tipo de obrigação sacrilégia pode salvar ninguém. A pessoa pode fazer todo o esforço com tudo que é obrigatório em qualquer religião. As obras não salvam. Nós lemos aqui, porque a salvação, ela vem de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 8. O verso 9 diz: não vem das obras. Está aí, ó, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer, nenhum esforço humano, por mais puro que seja, não é capaz de salvar ninguém. Porque a salvação vem de fora, não de dentro do homem. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Quando nós estamos enfrentando hoje esse mundo, milhares de almas perdidas, irmãos. Quantos de vocês têm orado por pessoas perdidas de suas famílias? Vocês estão preocupados se essas pessoas vão para o inferno? Vocês estão preocupados se essas pessoas vão ficar distantes de Deus, vivendo em pecado? E cadê o fruto da salvação do crente? Que é o próprio trabalho na obra do Senhor, que é a própria obra operando através do Espírito Santo, através dos dons, dos ministérios. Estão enterrados. Você vem para a igreja, vai para a igreja, você é incapaz de se colocar para a disposição da obra de Deus. Tudo é difícil, tudo é complicado. A gente está vivendo um evangelho hedonista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Difícil ver pessoas se colocando para Deus à disposição da obra.
Primeiro tem que ver minha agenda, tem que ver porque eu tenho minha casa lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho isso, aquilo. Evangelho hedonista, de prazeres pessoais, não tem renúncia, não tem cruz. Irmãos, eu creio que muitos vão se salvar raspando. Sabe o que é aquele negócio raspando? A porta do céu está aberta, ele está lá no final da fila. Aí quando for fechando, ele vai, cai um pouquinho. Nessa caminhada, alguns vão até perder uns quilinhos, né? Alguns vão passar raspando pelas portas dos céus. Vai ser num aperto. O anjo vai falar, opa, acho que não vai dar não, tem que entrar. Nós precisamos do evangelho realmente que liberte, que cure. Um evangelho que toca mesmo. A igreja hoje tem nos levado à vergonha, irmãos. Jesus não mandou construir templos. Alguns não gostam que eu falo isso, não estou nem aí. Jesus não mandou construir templo. Jesus não mandou pastores terem helicóptero, aviões. Não mandou. A ordem da igreja é cuidar do pastor. A ordem da igreja que Jesus deixou é essa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem não crê, a igreja foi chamada para pregar, para evangelizar, para batizar, para ministrar a palavra. Nós não podemos perder essa visão. Se a tua salvação, meu irmão, não está produzindo fruto da salvação, é porque você está no pecado. Não gosta? Não posso fazer nada. Porque a Bíblia diz, não é o pastor Roberto, é a Bíblia que diz. Vamos ver na Bíblia? Você leu aí o verso 10. Vê o que está escrito aí no verso 10. O que está escrito aí, igreja? Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? As quais Deus preparou para o quê? A salvação dá fruto da própria salvação. E o fruto da salvação é as boas obras que nós fazemos pelo nome do Deus eterno. E pelo nome do Deus eterno é essa salvação que nós temos que andar pregando. Para que andássemos nela, é para que nós vivêssemos debaixo desse princípio. É muito triste a gente chegar até esse ponto de ver crentes desanimados, crentes desgastados, crentes que estão com a bateria espiritual colada, crentes que só sabe vir domingo na igreja e quando vem fica reclamando, murmurando. Reclama do som, reclama do louvor, reclama da mensagem, reclama da água, reclama do ar, reclama da porta, reclama do irmão que tossiu, do irmão que... Crentes assim, nós não estamos andando nas boas obras. Há um espírito de engano. E o pior disso tudo, que o nosso foco como igreja, que são as vidas, as almas, nós não estamos nos preocupando. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, quando nós éramos chamados para o estudo da palavra de Deus na faculdade teológica, todos os seminaristas eram fominhas de ganhar almas. Nós estudávamos todos os dias, de segunda a sexta, de 7, 19 horas até as 22 horas, estudando todas as disciplinas, filosofia, psicologia, estudando epistemologia, grego, hebraico, latim, estudando todas as matérias teológicas, históricas, antropologia, todas as matérias humanas, estudando, mas o único sentido daquilo era o quê? Eu quero ser um ganhador de almas. As pessoas estudavam por querer ganhar almas, pregar em todos os lugares, anunciar Jesus nos lares, nas praças, nas ruas, nas avenidas, no cemitério. Pessoas pregavam em todos os lugares e pontos estratégicos. Pessoas não reclamavam porque a visão era a visão de ganhar almas e encher o reino de Deus. Hoje em dia, eu fico pensando, meu Deus, as pessoas estão estudando de qualquer maneira, pregando de qualquer forma. Hoje é uma gestão mais administrativa. Os pastores estão se tornando coach, palavra de motivação, mas não pela Bíblia.
pela técnica humana. E nós vimos assim um evangelho que perdeu. Os irmãos, quando cantavam, havia fervor, alegria. Irmãos, eu sou velhinho dentro da igreja. Sou velhinho. Nós, quando saímos para evangelizar, nós íamos de manhã, só voltávamos à tarde. Saímos, ninguém reclamava se tinha almoço, se tinha lanche, se tinha comida. Todos íamos com o mesmo propósito. Sabe qual era? Somos feitura dele para as boas obras, a fim de que andássemos nela. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Eu era um fominha, vários irmãos também eram fominhas de pregar, de evangelizar, culto nos lares, pedidos de oração. A gente saía de monte assim na mão, não era, pastor Humberto? E a gente pegava, era na rua. Hoje está difícil até de identificar crente. Antigamente se conhecia o crente, hoje é difícil de conhecer crente, né? Queridos, amados de Deus, nós fomos salvos para dar fruto da salvação. E a salvação é a única coisa que permanece para a eternidade. Você imagine só, você plantar uma sementinha no coração de uma pessoa que não vai ficar só nessa vida, que não vai ficar nesse tempo de existência, vai ser algo para a eternidade, você encontrar essa pessoa lá nos céus. Imagine só que cena. Essa pessoa olhar para você, valeu a pena você ter pregado para mim, você ter cuidado de mim, insistido comigo, eu te dei trabalho. Mas você não desistiu de mim, você me ganhou para Jesus, você lutou para que eu fosse até as águas, para que eu professasse a minha fé, cuidou de mim para que eu permanecesse. Irmão, esse é o chamado da igreja. A igreja hoje está completamente acomodada. Estou falando de igreja, estou falando empresa não, igreja. Porque empresa é uma coisa, a igreja somos nós, irmãos. Nós somos igreja, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós somos a igreja de Jesus. Eu fico realmente espantado quando vejo que o evangelho já mudou. Aquele que era servo, agora se tornou Senhor. Se o próprio Senhor Jesus Cristo veio para servir e disse que aquilo que ele queria que os seus discípulos fizessem, Jesus falou para os discípulos, né? E deixou esse mandamento, que eles servissem. Hoje, a gente vê que só tem senhores na igreja. E é triste, que o mais importante da vida no evangelho é a própria produção do evangelho. Quando você verdadeiramente tem um chamado de Deus. Às vezes, você pode até dizer, essa pessoa está me dando trabalho, essa pessoa é desobediente, essa pessoa não ouve a voz do Espírito Santo. É onde Deus vai te dar mais graça, mais poder, mais unção, porque você foi chamado para isso. Para amar, para não desistir. Veja lá, em Gálatas 5, versículo 22 em diante, o fruto do Espírito. Você vai ver o que é. Bondade, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, irmãos. Não há lei. Porque o que vaza em nossos corações hoje é a fúria tentando entrar em erupção aqui e tomar a nossa vida pelo pecado. Porque todos nós estamos ainda vazados por esse mal. Se nós não submetemos à vontade de Deus, não buscarmos, se não estamos aqui, qual é o fundamento disso aqui? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Por que a igreja se reúne? Para isso, para ser edificada, para ser construída, para ter um pertencimento do reino. Nós não estamos sendo reunidos aqui para acabar da nossa salvação, nada disso. Estamos nos unindo aqui para dar fruto da nossa salvação e recebermos de Deus o alimento do alto, que é para o nosso espírito. Queridos irmãos, a igreja tem valorizado muitas coisas, e o mais importante está deixando de valorizar, que é o espírito, que é a salvação. A salvação, Jesus veio para isso. Jesus veio para nos dar vida eterna. E se você, meu irmão, que está aqui ouvindo essa palavra, você que está entendendo essa palavra, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa palavra é para você. Essa mensagem é para você. Eu tenho falado o tempo todo que nós não sabemos o tempo de existência. Ninguém sabe. Só você ver em Tiago, capítulo 4, versículo 13. A nossa vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Então eu quero deixar para você, cuide da sua salvação. Cuide
de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque o tempo de existência aqui parece que é muito. Alguns acham que viver 80 anos é muito. Viver 70 e poucos anos é muito. É nada, irmãos. Sabe por quê? Deus reservou para nós a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu chamar aqui a irmã Valéria, em nome de Jesus. Queria mudar aqui a nossa liturgia, mas eu quero que você hoje seja um obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Deus eterno. O inimigo quer nos envergonhar, irmãos. Se a gente perguntar aos irmãos quantos livros tem na Bíblia, muitos aqui não sabem. Qual é o livro que fala da salvação? Qual é o texto que fala da salvação? Muitos não sabem. Se a gente perguntar quantos profetas existem na Bíblia, muitos não sabem. Por quê? É porque não está produzindo, a salvação não está produzindo salvação, porque ela produz conhecimento. E o crente tem que ser um faminto pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Tem que ser faminto pela palavra de Deus. Como é que você vai viver em Cristo sem conhecer aquilo que te atesta? Né? É como se alguém te desse assim, uma herança. Como, Valnei, você vai saber que você tem uma herança se você não ler o seu direito da herança? O que acontece? A herança do crente está aqui. Mas como ele sabe se tem herança se ele não lê o testamento? O testamento está aqui, o velho e o novo, amém? Glória a Deus, irmãos. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, que essa seja a nossa mensagem. A Bíblia fala que nós temos um tempo oportuno. Em 2 Coríntios capítulo 6, eu quero deixar isso para você, meu irmão, que está aqui. O versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não é amanhã, não é depois. Eis aqui. E eu me recordo quando eu me decidi ao lado de Jesus Cristo. Foi num retiro espiritual. E aquele retiro não tinha nada, nem lugar para dormir. Nós tínhamos, porque estávamos todos embolados assim numa varanda. E era Magé, e o tempo chuvoso. Não tinha um lugar confortável. Era um lugar frio. Era uma casa simples. Pessoas estavam aqueles dias assim vivendo, todo mundo apertadinho, porque chovia muito e a casa era pequena. Mas foram os melhores dias da minha vida. Foi quando eu ali tomei uma decisão de me batizar. Eu quero dizer que o dia da salvação é hoje. E quero te dar essa oportunidade. Quem aqui ainda não é batizado nas águas? Eu não quero que você venha aqui não. Mas eu quero que você só levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 pessoas aqui que não são batizadas nas águas. Eu quero dizer para vocês, pense muito bem nisso, na salvação de vocês. E nós queremos orar por vocês. Se vocês que levantaram a mão pudessem ficar de pé, não precisa vir aqui no altar não. Não quero que você venha aqui no altar não. Porque a salvação, ela vem no coração. E se você crê nisso, a salvação está dentro de você. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado nas águas, pode se colocar de pé. Não tenha vergonha, não. Aqui é a casa de Deus. Pode ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Amém. A mãe Dali ali. Glória a Deus, minha irmã. A irmã Dali. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha uma jovem ali. Deus abençoe. Importante a gente vir para Jesus. Eu quero orar por vocês. Pedir a Deus para que vocês pensem na salvação de vocês. É o mais importante em toda a nossa vida. Não é carro, nem casa, não é dinheiro. Isso a gente precisa, mas não é o mais importante. A salvação da vida eterna que é o mais importante. E não tem idade para isso. Não tem idade, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, uma criancinha de 3 anos já está levantando a mão para Jesus Cristo. Conhece a palavra. Eu quero que você, em nome de Jesus, ponha a mão na direção do seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esses irmãos. Eu oro, Senhor, para que, em nome de Jesus, suas vidas, Senhor, sejam tocadas por Ti, abençoadas por Ti, seus corações sejam colocados diante da Tua presença, Senhor, porque eu não posso dar a salvação para nenhum deles, a igreja não pode dar, a não ser que eles tenham fé em Ti, Senhor,
como único Senhor e Salvador. Aí sim, meu Pai, e eu oro por eles agora, que o Senhor possa dar essa chance e eles confirmarem esse propósito e assumirem compromisso contigo, não com o pastor, não com a igreja, mas um compromisso contigo, Senhor, de vida eterna, de viver na sua presença, de andar na sua presença. E peço, Senhor, que escreva os seus nomes no livro da vida e nada possa separá-los da tua presença, como está em Romanos 8, 37, Senhor, até o 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, Senhor, poderá nos separar do teu amor. Senhor, rogo a ti que escreva os seus nomes no livro dos salvos. Em nome de Jesus, você pode dizer assim: eu creio que a minha salvação está em Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, que decidiram livremente, Senhor, a se unir ao corpo dessa igreja. Meu Deus, eu oro para que eles não desfaleçam na fé, que eles possam caminhar aqui nessa casa espiritual, dar as suas vidas, seus dons, seus ministérios e talentos à sua obra. Possa, Senhor Deus, dar fruto da salvação. Nós os abençoamos, Senhor Deus. Desejamos que eles sejam ricamente instrumento do Senhor para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, amá-los, estar juntos desses irmãos nessa caminhada da fé. E a igreja pode dizer amém? Vamos dizer a eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Levanta tua mão, porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama. Glória a Deus. E Deus te abençoe. Semana linda, maravilhosa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce e fiel comunhão e a presença maravilhosa do Espírito Santo, o Consolador, esteja com você, com sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. O povo mais feliz da terra diz: você pode aplaudir o nome do Senhor. Um beijo no coração. Vai na fé. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós.